Bem, eu tinha acabado de aceitar uma oferta para transportar uma carga durante a noite. Já havia dirigido a tarde inteira, mas o pagamento era bom, e me disseram sobre a carga era simplesmente misteriosa. Mas, você sabe, o dinheiro era bom e eu precisava pagar algumas contas, então aceitei sem muitas perguntas. Estava escuro como breu quando comecei a viagem. Eu me sentia nervoso desde o início, como se alguma coisa não estivesse certa. Eu estava dirigindo por uma estrada deserta, cercada por uma densa floresta à esquerda e um precipício assustador à direita. Os únicos sons que eu conseguia ouvir eram o rugido do motor do caminhão e o bater do vento. Mas logo, comecei a notar algo estranho vindo do interior da carga. Sons abafados e inumanos, quase como sussurros assustadores, ecoavam no compartimento de carga. Meu coração começou a bater mais rápido, e meu instinto me dizia para parar o caminhão e sair correndo dali. Mas eu sabia que não podia abandonar o trabalho no meio da estrada. Para piorar as coisas, comecei a perceber que veículos misteriosos estavam me seguindo de perto. Eles apareciam e desapareciam nas sombras, sem luzes ou placas identificativas. Eles estavam sempre lá, na minha cola, e isso me deixava apavorado. Tentei aumentar a velocidade, mas os veículos também aceleravam. Eu estava preso em um pesadelo que não parecia ter fim. Meus pensamentos estavam em uma confusão total, tentando entender o que estava acontecendo. Por horas, isso continuou. Eu estava com medo de olhar pelo retrovisor, mas também não conseguia evitar. Os veículos negros e sinistros continuavam a me perseguir, e os sons vindos da carga só pioravam. Finalmente, cheguei a uma pequena cidade. Eu esperava que, ao entrar nas ruas movimentadas, os veículos estranhos fossem embora, mas não foi o que aconteceu. Eles continuavam lá, sem deixar de me seguir. Eu decidi parar na delegacia local e pedir ajuda, mas quando entrei, o lugar estava deserto, com apenas um ranger cansado atrás do balcão. Tentei explicar minha situação, mas ele parecia não me ouvir direito. Quando mencionei a carga misteriosa, seus olhos se arregalaram com um olhar de puro terror. Ele me disse para sair dali, para nunca ter aceitado esse trabalho, para esquecer tudo o que vi, e que eu não estava seguro naquela cidade. Fiquei sem entender nada, mas não hesitei em sair correndo daquele lugar. Voltei para o caminhão, e os veículos continuavam lá, me esperando. Desesperado, peguei o rádio para pedir ajuda, mas nenhum sinal saía do meu equipamento. Parecia que eu estava sozinho e abandonado. Eu já não aguentava mais. O medo havia tomado conta de mim completamente. Então, decidi abandonar o caminhão e fugir a pé. Corri pela escuridão da floresta, mas os sons estranhos ainda ecoavam em minha mente. Acabei de atravessar uma estrada de terra, e eu pude ver à luz do luar os carros que estavam me seguindo. Deixo essa mensagem no correio de voz esperando que alguém descubra o que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, durante uma das minhas viagens de caminhão, acabei me encontrando em uma cidadezinha isolada no meio do nada. Eu estava exausto da estrada e decidi dar uma paradinha para descansar um pouco antes de seguir viagem. O sol já tinha se posto, e a escuridão começava a tomar conta do lugar. Enquanto estava parado no posto de gasolina, observei uma casa antiga e abandonada que sempre me chamou a atenção toda vez que passava por ali. Havia algo de sombrio e misterioso sobre ela, mas a curiosidade falou mais alto, e eu decidi que era hora de investigar aquela construção intrigante. Com a lanterna do celular em mãos, adentrei cautelosamente a casa. O silêncio era assustador, apenas quebrado pelos sons dos meus próprios passos e o ranger das tábuas do assoalho. Teias de aranha se espalhavam por todos os cantos, e o ar parecia carregado de uma energia densa. À medida que eu me aprofundava naquele lugar, comecei a perceber estranhas marcas nas paredes. Eram símbolos desconhecidos e desenhos grotescos, o que me deixou ainda mais inquieto. Uma sensação horrível de estar sendo observado me dominou, e os arrepios se multiplicaram ao longo da minha espinha.
Decidi explorar o porão, e lá estava eu, descendo as escadas de madeira rangentes. A escuridão era quase palpável, mas minha curiosidade não me deixou desistir. No porão, encontrei uma pequena caixa empoeirada em um canto escuro. Abri-a com cuidado, e o que vi me fez gelar até o fundo da alma, em fotos antigas de pessoas sorridentes, mas com olhares perturbadores e frios. As fotografias não eram o pior, pois encontrei recortes de jornais sobre eventos terríveis que ocorreram na cidade décadas atrás. Assassinatos brutais, crianças desaparecidas, e rituais macabros eram mencionados em manchetes desbotadas. Os segredos sombrios daquela casa pareciam ecoar os eventos horripilantes do passado, e eu não conseguia ignorar essa conexão arrepiante. Enquanto eu ainda estava no porão, ouvi sussurros que pareciam vir de algum lugar entre as paredes. Meu coração batia acelerado, e senti uma presença sinistra ao meu redor. Tentei sair dali o mais rápido possível, mas, ao virar um corredor escuro, encontrei uma figura sombria parada à minha frente. A criatura tinha uma aparência distorcida, com olhos vazios e uma aura aterrorizante. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou lentamente, e eu fiquei paralisado pelo medo. Tentando escapar, dei um passo para trás e tropecei em algo, caindo no chão. Quando me virei, vi uma série de fotos caindo de uma prateleira, mostrando imagens minhas, momentos da minha vida que eu nunca tinha compartilhado com ninguém. Naquele instante, percebi que aquele lugar obscuro e assombrado conhecia muito mais sobre mim do que jamais poderia imaginar. Sem pensar duas vezes, corri para fora da casa abandonada, montei no caminhão e acelerei o máximo que ele ainda aguentava. Saindo para a BR senti algo no meu bolso. Peguei para olhar, eram duas fotos. A primeira era de mim subindo no caminhão momentos antes, a segunda era uma foto minha tirada de dentro do caminhão, do banco do carona. Eu olho pro lado e vejo a criatura, sentada, bem ao meu lado. Lá vai uma história arrepiante que vivi em uma noite sombria há alguns anos. Sabe, eu sou um caminhoneiro experiente. Como todo aventureiro, gosto de variar minhas rotas para economizar tempo e, claro, encontrar algo novo. Em uma noite chuvosa e repleta de trovões, decidi tomar uma rota alternativa que me disseram ser mais curta e emocionante. Mal sabia eu que essa decisão mudaria a minha vida para sempre. Eu peguei a estrada desconhecida, e à medida que avançava, percebia que ela não parecia seguir nenhum padrão normal. Não havia placas de sinalização e a vegetação ao redor parecia mais densa e ameaçadora do que nunca. Eu podia sentir algo estranho no ar, algo que não conseguia explicar. Conforme a noite avançava, as sombras ganhavam vida. Via figuras indefinidas se movendo rapidamente nas laterais da estrada, e os sons que ouvia eram perturbadores. Risadas sinistras ecoavam ao longe, seguidas de sussurros ininteligíveis que faziam minha pele se arrepiar. Pensei em dar meia volta, mas não encontrava nenhum lugar para manobrar o caminhão. Parecia que a estrada estava se estendendo infinitamente para frente, me mantendo prisioneiro de suas garras sombrias. Sentia meu coração acelerar e a sensação de que estava sendo observado só aumentava. Em um momento, parei para verificar o mapa no meu GPS, mas, estranhamente, não havia sinal. Eu estava completamente isolado, perdido em uma região desconhecida, e a escuridão parecia se intensificar a cada minuto. Quando finalmente decidi continuar dirigindo, as coisas ficaram ainda mais sinistras. Vi vultos humanoides se aproximando do caminhão, seus olhos brilhantes me encarando com malevolência. Eu apertei o volante com força, sentindo o medo correr pelo meu corpo. De repente, meu rádio CB começou a emitir estática e vozes distorcidas. Eu podia jurar que aquelas vozes diziam meu nome, me chamando para se juntar a eles nas sombras. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava desligar o rádio, mas parecia estar preso em algum tipo de loop macabro. Quando o ponteiro do relógio atingiu a meia-noite, a estrada à minha frente se iluminou com uma luz pálida e nefasta. Meu coração congelou ao ver figuras esqueléticas e fantasmagóricas alinhadas na beira da estrada. Eles acenavam para mim,
convidando-me a sair do caminhão e me juntar a eles em sua dança macabra. Eu estava no limite da sanidade, e o terror constante havia tomado conta de mim. Eu queria fugir, mas não conseguia me mover. Algo me segurava no lugar, e a sensação de desespero era esmagadora. Finalmente, como se minha mente não pudesse mais suportar o horror, tudo se apagou. A próxima coisa que lembro é acordar em minha cama, com o sol brilhando pela janela. Minha jornada pela estrada desconhecida parecia um sonho distante, mas as memórias assustadoras permaneceram. Desde aquela noite, nunca mais fui o mesmo. As sombras e os sussurros me assombram todas as noites, e não importa onde eu esteja, sinto que estou sendo observado pelas figuras pálidas e fantasmagóricas da estrada sinistra. Essa experiência me deixou marcado para sempre, e me pergunto se a estrada desconhecida foi uma passagem para um mundo sombrio e desconhecido, ou se eu simplesmente enlouqueci naquela noite terrível. Seja o que for, uma coisa é certa, a estrada desconhecida e seus segredos aterrorizantes continuarão me assombrando pelo resto da minha vida. E agora, ao compartilhar essa história perturbadora com você, sinto que ela também está enraizada em sua mente, esperando pacientemente nas sombras, pronto para emergir quando menos esperar. Tenha cuidado com o desconhecido, pois nunca se sabe o que pode estar espreitando nas trevas ao virar da esquina. Cara, eu mal consigo acreditar que aconteceu mesmo. Mas vou tentar contar essa história assustadora para você do jeito que pediu. Só de relembrar, meu coração ainda bate mais rápido, e sinto um arrepio na espinha. Enfim, vamos lá. Era uma noite chuvosa e escura, daquelas em que parece que o mundo inteiro desapareceu sob a tempestade. Eu estava dirigindo pela rodovia, com a visibilidade reduzida pelas fortes gotas de chuva no para-brisa. Não havia muitos carros na estrada, apenas o brilho esmaecido dos faróis iluminando o caminho. Foi quando eu vi um vulto na beira da estrada, um homem encharcado e encolhido pela chuva. Eu sou um cara atencioso, não consigo simplesmente ignorar alguém precisando de ajuda, mesmo numa noite dessas. Então, resolvi parar e oferecer uma carona ao estranho. Ele entrou no caminhão e me agradeceu com uma voz baixa e assustadora. Ele estava todo molhado, o cabelo grudado na testa, e seus olhos escuros me analisavam com intensidade, como se tentasse ler minha alma. Eu me senti desconfortável, mas ignorei o sentimento e continuei dirigindo. O homem começou a fazer perguntas perturbadoras, sobre coisas que ninguém deveria saber. Detalhes da minha vida pessoal, segredos que eu nunca contei a ninguém. Eu fiquei cada vez mais apreensivo, me perguntando como ele podia saber aquelas coisas. O clima dentro do caminhão ficou sufocante, e eu sentia que estava preso numa teia de terror. Eu tentei disfarçar o medo, mas ele parecia se divertir com o meu desconforto. E então, num momento arrepiante, ele sorriu de forma maligna, revelando um olhar insano e disse: eu sei tudo sobre você. Seus medos, suas fraquezas, suas dores. Você não pode fugir de mim. Meu coração acelerou ainda mais, e eu estava prestes a pedir que ele saísse do caminhão, mas algo me segurou. Ele continuou com suas revelações terríveis, e o pior de tudo é que tudo o que ele disse era verdade. Eu me senti vulnerável, como se ele pudesse me destruir a qualquer momento. A estrada parecia não ter fim, e eu não sabia para onde estava indo. Só queria me livrar daquele pesadelo ambulante. Minhas mãos tremiam no volante, e o medo se transformou em pavor. Finalmente, ele me disse que havia chegado ao meu destino, mas era um lugar remoto, escuro e sem nenhuma alma ao redor. Ele apontou para um caminho estreito à beira da estrada e ordenou que eu o seguisse. Eu me vi incapaz de resistir, como se estivesse sob um controle sobrenatural. Segui o caminho, e ele desapareceu nas sombras. O silêncio era ensurdecedor, e eu sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. E então, num instante, tudo ficou escuro. As luzes do caminhão se apagaram, e eu fiquei paralisado de medo. Uma risada assustadora ecoou ao meu redor,
E então, um grito agonizante cortou o ar. Era a minha própria voz. Eu estava sozinho na escuridão, cercado pelo meu pior pesadelo, perdido num labirinto de medo e loucura. E essa é a história, cara. Nem sei como consegui sair daquela situação. Foi como se eu estivesse preso num pesadelo terrível e não conseguisse acordar. Essa experiência me marcou profundamente, e, até hoje, eu me pergunto se aquela carona foi uma escolha terrível ou se eu cruzei com algo sobrenatural que me levou a esse tormento. Enfim, desculpe se fiquei nervoso ou não consegui contar tudo de uma forma mais tranquila. Essa história é muito perturbadora para mim. Seja como for, obrigado por me ouvir e compartilhar essa jornada arrepiante comigo. Era uma noite sombria e chuvosa, típica daquelas que parecem saídas diretamente de um filme de terror. Eu, um caminhoneiro experiente, estava dirigindo por uma estrada deserta, no meio do nada, completamente sozinho. A visibilidade era baixa devido à chuva intensa que caía, e o vento uivava ao redor da cabine do caminhão. Enquanto seguia pela estrada escura e sinuosa, percebia algo estranho no meu retrovisor. Uma figura pálida e etérea refletida no vidro, quase invisível em meio à escuridão. A primeira vez que a vi, pensei que fosse apenas minha mente brincando comigo, mas à medida que continuava dirigindo, ela parecia ficar mais próxima, movendo-se rapidamente em meio à tempestade. Assustado, tentei ignorar a visão perturbadora e concentrei-me na estrada à frente, mas não importava quantas vezes eu olhasse para trás, o fantasma sempre estava lá, cada vez mais próximo. Seus olhos vazios e penetrantes pareciam perfurar minha alma, enchendo-me de angústia e terror. Com o coração acelerado, percebi que não era apenas uma visão. O fantasma estava tentando se aproximar do caminhão, e meu corpo tremia de medo e apreensão. Tentei acelerar, mas o veículo parecia ficar mais lento, como se estivesse preso em um pesadelo terrível. Então, as visões começaram. Imagens aterrorizantes passavam pela minha mente, misturando-se com a realidade. Vi acidentes horríveis, rostos distorcidos, cenas de violência e morte, tudo como flashes alucinantes. Eu não sabia o que era real e o que era produto da minha imaginação atormentada. O fantasma se aproximava cada vez mais, e eu sentia a presença dele em toda parte, até mesmo dentro da cabine do caminhão. Um arrepio percorreu minha espinha quando uma voz sussurrou em meu ouvido, gelando meu sangue. Era uma voz sem forma, ecoando palavras indistintas que só aumentavam meu desespero. Lutei para me manter lúcido, mas o medo e a ansiedade estavam me consumindo. Não havia saída, e eu sabia que, se o fantasma me alcançasse, meu destino seria terrível. A estrada se tornou um labirinto sinistro, e eu estava perdendo o controle sobre a realidade. Em um momento de desespero, decidi abandonar o caminhão e fugir para a floresta próxima, na esperança de escapar daquela presença aterrorizante. Corri sem olhar para trás, mas mesmo entre as árvores, o fantasma continuava me assombrando. E então, num instante, tudo parou. O silêncio tomou conta, a chuva cessou, e o vento silenciou. Eu me encontrei em meio a uma clareira escura, cercado por árvores sombrias. Sem sinal do fantasma, mas uma sensação de que ele ainda estava por perto. Foi então que eu o vi, dessa vez pude ver nitidamente seu rosto, e ele era familiar, era do homem que havia atropelado na semana passada, nessa mesma estrada. Estava chovendo muito, não o vi no acostamento, eu havia trabalhado a noite toda, estava cansado, portanto não o vi. Após passar por ele, eu até parei para socorrer, mas já não havia o que fazer, então montei no caminhão e segui. Mas agora aqui estamos nós, tenho certeza que ele terá sua vingança hoje. Essa história, amigo, é de fazer o coração bater mais forte só de imaginar. Já senti um calafrio só de lembrar daquela noite aterrorizante no posto de gasolina perdido no meio do nada. Vamos lá. Era uma noite chuvosa e escura, eu estava dirigindo minha carreta pelas estradas desertas, exausto e desesperado por um lugar para descansar.
via ao longe a luz fracassada de um posto de gasolina. Esse é o lugar perfeito para estacionar e tirar uma soneca, pensei, esperando que fosse um abrigo acolhedor naquela noite fria. Ao chegar ao posto, notei que o ambiente parecia mais sombrio do que eu esperava. A iluminação fraca lançava sombras ameaçadoras ao redor do lugar, e os funcionários vestiam uniformes sujos e desgastados. Eles me olharam com olhos vazios e mal se mexeram quando pedi um café. Enquanto aguardava meu café, percebi que havia algo estranho acontecendo ali. A atmosfera era carregada de um silêncio desconfortável, e as conversas entre os outros clientes eram escassas e sussurradas. A tensão no ar era palpável. Decidi explorar um pouco o local, talvez buscando uma resposta para aquele clima pesado. Nos fundos do posto, uma porta semi-aberta chamou minha atenção. Meu instinto me dizia para não me aproximar, mas a curiosidade foi mais forte. Lentamente, empurrei a porta e entrei. Dentro do lugar, fui recebido por um cheiro doce e nauseante. O que vi foi perturbador e macabro. Paredes cobertas de desenhos perturbadores, marcas e símbolos sinistros. No centro da sala, uma figura encapuzada murmurava palavras estranhas em uma língua desconhecida, sobre um objeto estranho e brilhante. Era uma cena que parecia ter saído de um pesadelo. Antes que eu pudesse reagir, um dos funcionários apareceu atrás de mim e me empurrou para dentro do lugar, trancando a porta. Me vi preso naquele cômodo assustador, sem entender o que estava acontecendo. As palavras murmuradas pela figura encapuzada ecoavam em minha mente, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer me dominava. Desesperado, procurei uma saída e avistei uma pequena janela no alto da parede. Com muito esforço, consegui me arrastar até lá e arrombei a janela com um pedaço de madeira. Escapei correndo para a noite chuvosa, sem olhar para trás. Enquanto dirigia minha carreta em alta velocidade, percebi que minha noite de terror estava longe de terminar. As marcas e símbolos naquela sala assombrariam meus sonhos por muito tempo, e eu sabia que aquele posto de gasolina abrigava um segredo aterrorizante e perigoso. Até hoje, não sei o que eu vi naquele lugar. Apenas sei que minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Não há redenção ou explicação para o que aconteceu. É como se eu tivesse esbarrado em algo maligno e inexplicável, algo que me persegue em cada esquina escura das estradas solitárias. Portanto, se você estiver dirigindo pelas estradas à noite e encontrar um posto de gasolina abandonado no meio do nada, tenha cuidado. Algumas coisas são melhor deixadas esquecidas e nunca devem ser perturbadas. Um tempo atrás, quando eu estava fazendo uma entrega numa área rural. Era tarde da noite e eu precisava cruzar uma densa floresta. Tinha chovido o dia todo, então as estradas estavam escorregadias e a visibilidade era péssima. Eu estava um pouco preocupado, mas já tinha atravessado aquela floresta antes e nada de anormal havia acontecido. Bem, até aquela noite. Eu estava dirigindo em silêncio, concentrado nas curvas sinuosas da estrada e no barulho da chuva no telhado do caminhão. Foi quando percebi algo estranho nas árvores ao lado da estrada. Uma sombra sinistra parecia dançar entre os galhos e as folhas, como se estivesse me seguindo. No começo, achei que era apenas o reflexo da luz dos faróis, mas a sombra continuava lá, se movendo de forma irregular. A princípio, tentei ignorar e culpar minha mente por estar exausta e imaginando coisas. Mas conforme eu avançava pela floresta, a sensação de terror só aumentava. A sombra parecia se aproximar, como se estivesse se aproximando sorrateiramente do meu caminhão. Eu apertei o acelerador, tentando sair o mais rápido possível daquele lugar sombrio. Mas quanto mais rápido eu ia, mais intensa a sombra parecia ficar, como se estivesse zombando da minha tentativa de fuga. Uma sensação gelada percorreu minha espinha quando eu percebi que a sombra não estava apenas nos galhos das árvores. Ela estava se projetando na estrada à minha frente. A visão dela me seguindo me deixou apavorado e me fez questionar minha própria sanidade. Eu me forcei a continuar,
rezando para que o destino me tirasse dali. A cada curva, a cada reta, a sombra estava lá, me provocando, me amedrontando. Minha mente estava em frangalhos, e eu não conseguia mais discernir a realidade daquela perturbadora ilusão. Finalmente, quando eu pensei que não aguentaria mais, avistei uma luz ao longe. Era uma cabana isolada na floresta, e eu corri para lá desesperadamente em busca de ajuda. Ao chegar na cabana, bati na porta com força, implorando por socorro. Mas ninguém respondeu. As luzes estavam apagadas, e a cabana parecia abandonada há muito tempo. A sombra ainda estava lá, cercando a cabana, e eu me sentia encurralado. Foi quando percebi que aquela sombra sinistra era mais do que apenas uma ilusão. Era uma presença malévola, uma força sobrenatural que estava brincando comigo, me arrastando para o abismo do terror. Com o coração na garganta, retornei ao meu caminhão e decidi arriscar tudo para sair da floresta. A sombra continuava me seguindo, mas, de alguma forma, consegui chegar ao fim daquela estrada assombrada. Enquanto saía da floresta, olhei para trás uma última vez e vi a sombra desaparecer lentamente entre as árvores. Eu nunca soube o que realmente era aquela coisa aterrorizante, e nem queria saber. Só sei que nunca mais serei o mesmo após aquela noite. Desde então, toda vez que viajo por estradas escuras e isoladas, meu coração dispara, e eu sempre olho por cima do ombro, temendo que aquela sombra sinistra possa voltar para me atormentar novamente. Essa coletânea de relatos de caminhoneiros foi um pedido dos comentários, espero que tenham gostado. Ajude-nos a crescer aqui no YouTube, curta e compartilhe, para que assim possamos trazer mais histórias e relatos para o canal. Obrigado por assistir, até a próxima, e tenha bons pesadelos.